Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 8 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 135. Repita o problema 83, supondo que o bloco está subindo uma rampa que faz um ângulo de 5,0 graus com a horizontal. Adaptando o problema 83 para a proposta deste novo problema, teremos um bloco de massa m igual a 15 kg que sobe a rampa com velocidade inicial VA igual a 10 metros por segundo, com aceleração AX igual a 2,0 metros por segundo ao quadrado ao longo da rampa, até atingir uma velocidade VB igual a 30 metros por segundo. Neste intervalo de tempo, ele percorre uma distância L ao longo da rampa, e tem um deslocamento vertical h em relação à posição inicial. O mais conveniente aqui é considerar o eixo x paralelo à rampa e o eixo y perpendicular a ela, com os sentidos positivos indicados pelas setas. Durante a subida, o bloco não se move na direção y, e o seu movimento na direção x é uniformemente variado, uma vez que a aceleração é constante. Então, no estudo do movimento ao longo do eixo x, podemos utilizar as equações válidas para o movimento desse tipo. Utilizando a primeira equação desta lista, vamos determinar o intervalo de tempo gasto quando o bloco se move de A para B. Então, VB, que é a velocidade final do intervalo, vai ser igual a VA, que é a velocidade inicial, mais AX vezes T. Passando o VA para a esquerda, VB menos VA é igual a AX vezes T. Resolvendo para T, o T vai ser VB menos VA sobre AX. Substituindo pelas medidas, o T vai ser 30, que é o valor de VB, menos 10, que é o valor de VA, dividido por 2,0, que é o valor da aceleração. Fazendo essas operações aí, dá 10 segundos. Utilizando agora a terceira equação da lista, vamos determinar o valor da distância L percorrida. Então, VB ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, é igual a VA ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes AX, e o deslocamento x menos x0 é igual à distância L. Passando V ao quadrado para a esquerda, VB ao quadrado menos VA ao quadrado é igual a 2AX vezes L. Resolvendo para L, o L vai ser VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2 vezes AX. Substituindo pelas medidas, o L vai ser 30 elevado ao quadrado, VB ao quadrado, menos 10 ao quadrado, VA ao quadrado, dividido por 2 vezes o AX, que é 2,0. Efetuando esses cálculos aí, dá 200 metros. No triângulo retângulo formado pela rampa e a horizontal, o cateto oposto ao ângulo de inclinação da rampa é igual a h e a hipotenusa é igual a L. Se calcularmos o seno deste ângulo utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto a h sobre a hipotenusa L, então o h vai ser L vezes seno de θ. Então é 200, que é o valor de L, vezes o seno de 5,0 graus, que é o ângulo. Fazendo essas contas aí, dá 17,43 metros. Durante o movimento do bloco, a energia mecânica será formada pela energia cinética e a energia potencial gravitacional. A energia cinética depende da massa do bloco e de sua velocidade, e podemos determinar o seu valor utilizando a equação K igual a 1 sobre 2 mv ao quadrado. A energia potencial gravitacional depende da massa do bloco e de sua posição vertical em relação a um ponto de referência no qual a energia potencial é nula. O G é igual a mgy. Neste caso, vamos considerar a energia potencial nula na altura do ponto inicial A, e todos os deslocamentos verticais serão medidos a partir deste ponto. A energia mecânica do sistema no ponto A será igual à energia cinética inicial, uma vez que nessa posição a energia potencial gravitacional é nula. Então, MA vai ser igual a 1 sobre 2 MVA ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2 vezes 15, que é o valor da massa, vezes 10 ao quadrado, que é o VA ao quadrado.
efetuando esses cálculos aí dá 750 joules. Na posição final B, a energia mecânica será igual à soma da energia cinética e a energia potencial gravitacional. A MB vai ser 1 sobre 2 mVb ao quadrado, a energia cinética, mais mgh, a energia potencial gravitacional, que dá 1 sobre 2 vezes a massa, 15 vezes o Vb ao quadrado, 30 ao quadrado, mais a massa, 15 vezes 9,8, que é o valor de G, vezes 17,43, que é o valor de H. Fazendo essas operações aí, dá 9.312 joules. A variação da energia mecânica do sistema nesse intervalo foi ΔM vai ser MB menos EMA. Então é 9.312, que é o MB, menos 750, que é o EMA, que dá 8.562 joules. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna, o ΔM vai ser 8,6 vezes 10 elevado a 3 joules. A vírgula andou 3 casas para a esquerda e multiplicamos pela potência 10 elevado a 3. Como o prefixo quilo equivale à potência 10 elevado a 3, também podemos escrever este resultado como ΔM vai ser 8,6 kJ. A taxa média com que a energia é transferida para o bloco, que é a pergunta da letra B do problema 83, também conhecida como potência média, é a razão entre o trabalho realizado pelas forças que atuam sobre o bloco e o intervalo de tempo desta atuação. PM é igual a W sobre ΔT. Durante a subida do bloco, como não existe atrito entre ele e a superfície, existem 3 forças atuando. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. Como o bloco pressiona a rampa, de acordo com a terceira lei de Newton, a rampa reage exercendo a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Temos também uma força externa, paralela ao plano, no sentido positivo. Sem essa força, o bloco não subiria o plano. A força normal é perpendicular ao deslocamento do bloco e não realiza trabalho sobre ele. A força peso é uma força conservativa e o trabalho dessa força não modifica o valor da energia mecânica do sistema. Então, o trabalho da força externa é igual à variação da energia mecânica que calculamos na letra A. Concluímos que a taxa média de energia transferida para o bloco foi: o PM vai ser o ΔM sobre ΔT. Então é 8.562, o valor antes do arredondamento, dividido por 10, que é o intervalo de tempo, que dá 856,2 watts. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna: a potência média vai ser 8,6 vezes 10 elevado a 2 watts. Agora, a vírgula andou 2 casas para a esquerda e multiplicamos pela potência 10 elevado a 2. A potência instantânea da força externa, ou a taxa instantânea em que a energia é transferida por essa força para o bloco, pode ser determinada calculando o produto escalar entre a força e a velocidade instantânea. P é igual a F escalar com V. O módulo de F vezes o módulo de V vezes o cosseno de θ. O θ é o ângulo entre os vetores. Então, precisamos saber o valor do módulo da força F que atua sobre o bloco. Para isso, vamos desenhar as componentes da força peso ao longo dos eixos. Se considerarmos um triângulo retângulo no qual um dos seus ângulos agudos é igual ao ângulo de inclinação da rampa, o transportarmos para o centro do bloco e o girarmos de 90 graus, vamos perceber que este também é o ângulo formado pela força peso e o semi-eixo Y negativo. Como o bloco não se movimenta na direção Y, vamos voltar nossa atenção para o movimento do bloco na direção X ao longo do plano. Nessa direção, atuam sobre ele a força F e a componente X do peso. Podemos determinar o valor dessa componente calculando o seno do ângulo θ utilizando as medidas dos lados do triângulo retângulo formado pelo peso de suas componentes. O seno de θ vai ser o cateto oposto, Px, sobre a hipotenusa P. Então, o Px vai ser P vezes seno de θ, mg vezes seno de θ. Como o movimento ao longo do plano é acelerado, podemos aplicar a segunda lei de Newton nessa direção. Então, F menos Px tem que ser igual a m vezes Ax.
Então, F menos mg seno de θ, que é o Px, é igual a m vezes AX. Então, o F vai ser m vezes AX mais mg seno de θ. Substituindo pelos valores das medidas, fica, o F vai ser a massa, 15, vezes o AX, 2,0, mais 15, que é a massa, vezes 9,8, que é o G, vezes o seno de 5,0 graus, que é o ângulo, efetuando essas operações aí, dá 42,81 newtons. Perceba que a força F tem mesma direção e sentido da velocidade do bloco, ou seja, o ângulo entre esses vetores é nulo. A potência instantânea, quando a velocidade é 10 metros por segundo, o P vai ser 42,81, que é o módulo de F, vezes 10, que é o módulo de V, vezes o cosseno de 0 grau. Fazendo essas operações, dá 428,1 watts. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. A potência vai ser 4,3 vezes 10 elevado a 2 watts. A potência instantânea, quando a velocidade é de 30 metros por segundo, P vai ser 42,81, que é o módulo de F, vezes 30, que é o módulo da velocidade, vezes o cosseno de 0 grau, que dá 1.284,3 watts. Escrevendo esse resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. A potência vai ser 1,3 vezes 10 elevado a 3 watts. Novamente, podemos substituir a potência 10 elevado a 3 pelo prefixo quilo, e o resultado pode ser escrito como P igual a 1,3 kW.